Estados Unidos e China. Será o início de uma terceira guerra mundial? Você acha que isso é uma coisa que vem se construindo já há algum tempo ou isso é tudo Trump? Na realidade, eu imagino, óbvio que tem um efeito Trump com esse jeito bufão de fazer política externa que ele está tendo, inclusive afastando seus próprios aliados, né? Existe alguma coisa por trás desses movimentos que ele está fazendo, que na realidade é fortalecer a economia americana. Ele acha que os Estados Unidos acaba, de alguma forma, sustentando os seus próprios aliados e ele meio que está dando um passo atrás, retirando isso daí e voltando os olhos internamente, primeiro para agradar o seu eleitorado, né, que é um eleitorado naturalmente um pouco mais reacionário, né, que quer voltar para o passado. Daí o lema, né, o MAGA, o Make America Great Again, né, e tem nitidamente nessa guerra tarifária uma intenção aí de trazer as manufaturas de volta para os Estados Unidos, ou uma reindustrialização dos Estados Unidos da América, né. Se isso vai gerar uma guerra mundial, é a grande questão que está todo mundo tentando analisar, né, e decifrar, né? Decifrar. Eu acho assim, aparentemente estamos voltando para um pré-cenário da Primeira Guerra Mundial, né, onde várias forças regionais e a própria Revolução Industrial que estava se formando e os países querendo se fortalecer, cada um com os seus interesses, acabou dragando o mundo todo para uma guerra mundial. A grande diferença agora é que existe um poder de dissuasão nuclear, né? Pois é. Não tem como você deflagrar uma guerra mundial hoje e conseguir controlar as potências nucleares de ninguém ir lá e apertar o botão em algum momento. Então eu acho que existe esse fator que é um fator dissuasivo de guerras regionais não se tornarem mundiais, né? Já temos lá a guerra na Ucrânia, temos a guerra Israel na faixa de Gaza, tem uma tensão geopolítica ali da própria China ali com Taiwan, que na realidade sempre foi um território chinês, né? Tanto que a Taiwan até a década de 70 na ONU, ela representava a China. Sim. Eles se consideram chineses, né? Por incrível que pareça, a Taiwan falava que eles eram a China e não a China continental, né? Então, assim, Taiwan é um território chinês. Hong Kong, depois do Império Chinês, né? Do Império Britânico, que dominou Hong Kong e saiu, Hong Kong era um território chinês, tanto que eles consideram províncias rebeldes, né? Os chineses. Então existe naturalmente uma tensão ali no Mar do Sul da China, uma tensão provocada pelo próprio Estados Unidos, né, que faz exercícios militares no Mar do Sul da China. Isso teoricamente não faz sentido. A mesma coisa a China fazer exercício militar inconcebível, né? Lá no mar, no sul da Flórida, ali perto de Cuba. Inconcebível. Então o elemento desestabilizador é os Estados Unidos, né? Então assim, pode ser que se deflaguem guerras regionais, né? Principalmente se os Estados Unidos sair da OTAN, realmente o Trump não for só uma ameaça de sair da OTAN, é meio que estou abandonando os meus aliados europeus. Por isso a Europa agora inicia uma guerra armamentista para fazer sua própria defesa. Eles já admitiram que temos que cuidar da nossa própria defesa, porque não podemos confiar nos Estados Unidos, né? E aí pode existir ali uma tensão e uma irresponsabilidade, né? Porque quando os Estados Unidos sai, ele sai com as o poder regras, de dissuasão, né? Ele muda as regras ali na Europa e realmente deixa seus aliados europeus ali. Eu acho que a comunidade europeia deveria ter uma relação melhor com a Rússia, né? Porque essa tensão Europa-Rússia veio depois do pós-guerra, né? Com a Guerra Fria. Eu acho que o mundo precisa se humanizar mais, né? Pensar mais em cooperação econômica e política do que em avanços colonialistas sobre outros países. E por que essa submissão europeia aos Estados Unidos tamanha ainda que nitidamente insiste-se, né? Ou seja, não, a gente vai ficar junto com o lado ocidental e fazer frente à Rússia, que nem você falou, seria melhor ter uma relação melhor da Europa com a Rússia. Por que essa aversão tamanha? É por conta de ditadura, por toda essa história, esse histórico todo de Rússia e China? Na verdade, isso é uma falácia, uma narrativa, né? Primeiro, eu me considero, apesar de descendente japonês, eu sempre falo assim, nós ocidentais, eu me considero ocidental porque eu nasci no Brasil, né? Meu avô imigrou para o Brasil em 1914, fui criado aqui, minha cultura é daqui. E às vezes eu faço análise, eu falo assim, nós ocidentais, né? Apesar de ser descendente oriental. Mas na história da humanidade você vê que o Ocidente, ele sempre, o velho mundo, primeiro a Europa, né, depois da colonização das Américas, o Ocidente sempre achou que é ele que vai levar os seus valores para o resto do mundo.
Não ao contrário, né? E muitas vezes desrespeitando as culturas locais. Né? Então, depois do pós-guerra, que veio a Guerra Fria, os Estados Unidos sempre tentou impor seus valores, suas culturas para outras nações. Né? Então, a gente tem uma visão um pouco preconceituosa contra a China e fala que aquilo não é uma democracia, aquilo é uma ditadura. Se você perguntar para um chinês, ele não tem nem noção do que você está falando. Para eles, aquilo é uma democracia. Né? Eles vêm de uma outra cultura, de outros valores. Inclusive, se você analisar o modelo político chinês, ele, sob o ponto de vista da democracia relativa, representativa, ele pode ser considerado uma democracia muito mais evoluída do que a ocidental. Muito mais sensata. Porque lá o poder é muito mais localizado, são as prefeituras, né? O poder das prefeituras que organizam de alguma forma política e economicamente as localidades, até pela dimensão da China. Obviamente tem um poder centralizado no Partido Comunista Chinês, mas quando você analisa o modelo político na China, você pode chegar à conclusão que é uma democracia muito mais evoluída do que a nossa. Então a gente fala que é o eixo das ditaduras, né? Sim. A China, a Rússia. A Rússia tem os seus problemas lá com o Vladimir Putin, mas eu não acho que o Ocidente tem o direito de tentar impor os seus valores, o seu modelo, que é o modelo da democracia burguesa, né? Da democracia liberal, ao resto do mundo. Isso é o que gera tensões. Né? E a China, você não vê a China fazendo isso com os outros países com os quais ela tem cooperação econômica.